quem ganhou a eleição? Para boa parte do mundo, quem ganhou foi a oposição, Edmundo Gonzalez. Para ele e para toda a estrutura institucionalizada ali da Venezuela é o Maduro. Bom, ele tem a cúpula das forças, né? Ele consegue se manter. Ele vai levar isso até lá, aguardando que esse movimento vá esfriando, aguardando que nem a força internacional não vai ser tão grande, tendo o apoio de Rússia, China, né? E os Estados Unidos não vai se posicionar, não vai entrar nesse problema de forma incisiva. Ele tem um aval, tem a força, a oposição, quando chegar em janeiro e quiser tomar posse, né, entendendo que ganhou, né, num pleito eleitoral, ele vai dizer que é um golpe, ele vai prender todo mundo, ele vai jogar a força e se mantém por mais 6 anos. Mas aí é que tá. Se surgir, por que a situação ainda não se definiu por um lado ou por outro também? Para mim, há uma indecisão nas Forças Armadas. Se surgir uma liderança militar, e quando eu falo liderança não é um só não, se surgir uma liderança militar, há até o risco de uma guerra civil. Sim. Aí é o risco de uma guerra civil. Mas tem que surgir uma liderança militar, porque se não surgir essa liderança, e eu não digo um líder, eu digo tem que ter algumas tropas se sublevando. Se isso não acontecer, a tendência é o Maduro conseguir equilibrar as coisas e levar até lá. Porque a intervenção internacional, a comando da ONU, dificilmente vai acontecer. Até pode, mas teria que passar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Porque existe um estatuto da ONU que chama-se Responsabilidade de Proteger, é de 2005. Então, existem 3 níveis. O primeiro nível é o seguinte: está havendo problema de violação de direitos humanos na Venezuela? Tá. Então, ela seria alertada pelo Conselho de Segurança. Olha, está havendo problema e vocês têm que tomar uma atitude. Aí, o país, digamos que não tome atitude, ou tome atitude, mas não consiga sanar o problema da violação aos direitos humanos. Aí, o Conselho de Segurança dá um alerta. Você quer que eu ajude? Em termos, né? Seria... Quer uma ajuda para resolver o problema de direitos humanos? O país diz não. Então, o Conselho de Segurança, decretar a intervenção. Mas como Rússia e China têm poder de veto, isso não vai acontecer. Exato. Tá? Então, precisa que dentro da Venezuela surja uma liderança e que algumas unidades militares se levantem. Porque, às vezes, é o estopim, o Glauber. Digamos assim, 20 estão querendo entrar, mas como nenhuma entrou, a gente fica calado. Se entra uma ou duas, talvez as 20 entrem junto. Isso é o que pode acontecer. A liderança civil já tem, mas já teve também a do Guaidó. Agora, isso não dá para se estender ao longo de muitos meses. Isso. Né? Vai chegar um momento que vai ter que ter uma decisão naquilo ali. E aí tem 3 cenários que eu vejo possíveis para o desenlace desse imbróglio, né? Tem 3 cenários. Eu aqui na relação das coisas que eu fiz aqui... Tá no item 7. Tá no item 7, isso, né? Depois a gente pode até voltar. Sem problema, deixa comigo. Mas olha aqui, ó. Muito resumidamente, eu não vou falar aqui um cenário, nem fiz um estudo de cenário, apenas uma observação de quem tem alguma vivência nisso aí. O primeiro cenário é a queda da ditadura de Maduro. Cenário é aquilo que pode acontecer, não é aquilo que tende a acontecer. Então, qual é esse cenário? É um cenário de redemocratização, havendo uma redemocratização, uma lenta recuperação econômica com apoio dos Estados Unidos, União Europeia e da América Latina, né? E até da China. Como eu falei, Rússia e China não vão sair de lá porque redemocratizou. Até o governo que entrar vai querer, né? Porque o interesse econômico para a China estão acima dos ideológicos. Enfraquecimento do Fórum de São Paulo e da esquerda marxista no Brasil e na América Latina. Se cair, a Venezuela sai do Fórum de São Paulo. É isso? Pede-se uma ditadura marxista socialista. E o Fórum de São Paulo quer implantar o socialismo em toda a América Latina. E vai ser também um enfraquecimento da esquerda marxista no Brasil. A Rússia vai continuar fornecendo material militar, até porque ele é de difícil troca, né? Sair de um Sukhoi para um Rafale, sair do Sukhoi para um F-16, manual, idioma, tem que fazer tradução, logística, então é muito difícil. Então, até médio prazo vai continuar com material russo. E perda de projeção regional e mundial do Brasil, porque vai ficar patente, né,
que nós apoiávamos uma ditadura. E isso vai ser ruim para o Brasil em termos de projeção mundial e regional. O segundo cenário é a permanência da ditadura de Maduro, ele resolvendo o problema. Vai endurecer o regime, vai haver um agravamento na crise econômica e social e da submissão da população ao governo. Vai ficar muito mais difícil reverter. Vai ser o isolamento da Venezuela, aumentando sua dependência da China, Rússia e Irã, né, e das outras governos de esquerda marxista do continente. Vai buscar apoio nesses parceiros ideológicos na América Latina, fora de São Paulo, para o Brasil. Né? O Brasil vai se distanciar das democracias ocidentais, ou seja, apoiou uma ditadura que vai estar endurecendo o regime e vai estar até piorando a situação. Né? Vai ficar mais dependente dos BRICS, já que os países ocidentais vão estar... Né? Ele vai cair no colo mais ainda dos BRICS, e vai ficar ligado a países sem afinidades culturais, de credo, de história, né? Vai se afastar do Ocidente. E um terceiro cenário, que é a permanência de Maduro, mas com abrandamento e com seus poderes limitados. Maduro continua, mas com poderes militares. Vai haver um abrandamento do regime, a crise econômica e social vai permanecer no nível atual, porque se o regime é socialista, marxista, vai continuar empobrecendo a classe média, colando a classe média com a classe pobre para ficar dependente das benesses do governo, ficar submissa e evitando se revoltar, se manifestar, enquanto isso lá em cima com o narcotráfico ajudando, né, cooptando e comprando as lideranças empresariais, lideranças militares e lideranças políticas, né? Vai diminuir o rechaço internacional porque ele vai abrandar o regime. Então, como interessa para todos comercializar com a Venezuela, petróleo, abrandar, diminuir o rechaço internacional. Inclusive Estados Unidos vai gostar desse cenário. Porque abranda o conflito, desescala o conflito, né? Sim. Permanece a relação atual deles com os Estados Unidos, vai continuar meio conflitiva, mas abrandada, né? E ligados aos seus aliados, né? Rússia, China, Irã e os países de esquerda marxista na América Latina. Fortalecimento interno do governo brasileiro. O governo brasileiro vai ser como quem solucionou o problema, né? Então, fortalecimento interno do governo brasileiro, maior projeção regional e extra-regional do Brasil. Mas na primeira oportunidade, Maduro vai voltar a endurecer o regime e fortalecer a sua ditadura. Na primeira oportunidade ele vai fazer isso. Inclusive é o que ele tem feito, né? Sim, tentando isso. Toda vez que tem um movimento forte, né, contrário, pegando de 2014 para cá, nos últimos 10 anos, ele só fortaleceu o regime, né? Então, a intenção dele é a manutenção e a intenção dele é estar cada dia mais forte, né? E cada dia mais esses atores, China e Rússia, né, estão com maior influência, né, aqui na América do Sul, né? Sim. Os BRICS, que o senhor acabou de citar, ele teve agora um aumento, né? São 20 países, né? Inclusive entra Irã, né, no BRICS. E, então, assim, a tendência é que essa força para esse mundo multipolar, com um protagonismo maior de Rússia, né, de China, vai ter a Venezuela como um ponto focal estratégico na América do Sul. Então o Maduro sabe disso, o Maduro sabe do poder do seu petróleo, o Maduro sabe que apesar dos embargos econômicos, os Estados Unidos precisa comprar o petróleo. Então esse terceiro cenário que o senhor falou, ele me parece um cenário provável, né, assim, de uma pacificação, né, do cenário. A oposição não tem outra opção, né? Entre perder tudo e ser preso e o Maduro se manter firme, forte, ver um ganho, ver uma evolução para se preparar para, no futuro, retirar o Maduro de lá e ganhar o poder. Porém, o Maduro sabe disso, ele vai dar uma recuada estratégica para depois voltar com mais força. Exatamente. Então, eu acho que esse cenário, se não houver, como eu digo, aparecimento de uma liderança, não é um líder, só uma liderança militar que atraia, ou que lidere, melhor dizendo, a linha média das Forças Armadas e Guarda Nacional venezuelana, onde está a tropa, né? Se não aparecer, a tendência eu acho que é para esse terceiro cenário, né? Porque abranda, todo mundo se acomoda, o Maduro faz algumas concessões, mas lá na frente ele retoma de novo.
Entendeu? Então mas o que vai aparecer? Pô, o Brasil tomou a posição certa e tudo e resolveu o problema, e negociou e resolveu o problema. Só que o povo venezuelano vai continuar sofrendo. Sim. Né? Então, o que está errado aí, que eu vejo na posição do Brasil, é pelo princípio da lei moral. A lei moral não admite que o Brasil ou qualquer outro país apoie uma ditadura daquela natureza. É lei moral. Então, por quê? Porque vai ficar todo mundo satisfeito lá na cúpula. Né? Os países, os negócios, o comércio, o petróleo, mas e o povo lá embaixo? E a classe média da Bolívia, da Venezuela, que está empobrecida, aquelas situações que a gente vê que está no país, isso daí, eu acho que a nossa posição contraria a lei moral. Ô, general, olha só, esse ponto é um ponto complexo também, porque, assim, falando em lei moral, o Brasil ele acaba se aproximando de outros países, né? China, por exemplo, né? Naturalmente, eu não estou aqui defendendo o regime do Maduro. É porque o mundo ele vive uma hipocrisia, né? Vive uma incoerência, né? Os Estados Unidos ele defende uma democracia, né? Do Ocidente e tal, mas ele não vai deixar de se aliar lá no Oriente Médio com um país que também é uma ditadura. Depende do interesse. Então, Sim. Países, né? Não tem preferência, tem, né, interesses. Acontece que a Venezuela tem interesse dos dois polos, né? Então resta saber se o polo que o Brasil quer é o polo de China e Rússia, junto com Maduro. Pelo alinhamento do governo, para nós, né, dá uma inferência simples, que é o que o Brasil caminha, né? Pelo BRICS, pelo alinhamento com o Maduro já tinha todo esse cenário que o senhor está desenhando aqui para gente, ele já existia em janeiro de 23, quando o presidente tomou posse e recebeu o Maduro aqui. Então, o que me parece é que esse terceiro cenário é o cenário que está desenhado. E os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai fazer nada, né? Me parece que os Estados Unidos não vai fazer nada, porque ele vai entrar aqui, ele vai entrar no território venezuelano para tirar o Maduro. Agora, se hoje nós estamos num mundo que é um mundo que predomina uma guerra de procuração, pode ser que os Estados Unidos queira, né, entrar aqui formando os seus aliados, né? Sim. Na foto de hoje, parece que o Brasil não vai estar junto com os Estados Unidos. Dá para fazer essa inferência? Ainda é cedo? Olha, primeiro, voltando um pouco atrás. Como eu falei, a nossa política externa tem que visar o interesse nacional. Tá? Os países, eles chegam em determinadas situações que se apresentam uma situação, um quadro interno, um cenário interno, em que você tem que tomar uma posição. Então, quando houve o massacre da Praça Tiananmen, não me lembro qual foi a posição do Brasil, o Brasil tinha que condenar na hora. Não estou dizendo intervir, aliás, intervir na China, né? Mas condenar na hora. A situação que vem acontecendo na Venezuela constantemente, o Brasil nunca condenou. Pelo contrário, apoiou. Exato. Então aí é que está. Nós não estamos apoiando a ditadura chinesa, nós não estamos apoiando a ditadura na Arábia Saudita, né? Porque, inclusive, né, os países lá não estão em conflito interno. Né? As populações, elas estão submissas, assimilaram, mas não é o caso na Venezuela. E na Venezuela teve uma eleição, e eles são nossos vizinhos. Então, como é interesse nacional, né, nós temos que ter uma posição tomada com relação à Venezuela. E não admitir aquilo que está acontecendo com o nosso vizinho, porque tem um reflexo direto sobre nós. Os Estados Unidos, eles invadiram o Iraque para derrubar a ditadura do Saddam. Isso. Mas eles têm o apoio, eles são aliados com a Arábia Saudita, que é uma ditadura também. Exato. Então, essa parte de relações... Agora, por causa disso, o Brasil, que na Arábia Saudita haja uma situação em que o governo faz o massacre como a China cometeu na Praça Tiananmen. O Brasil não pode aceitar isso. Quando a Rússia anexa a Crimeia, que pertencia à Ucrânia, né? O Brasil não pode aceitar isso. Não pode, né, um governo nosso vir dizer, não, para entrar num acordo, Ucrânia aceite a anexação da Crimeia pela Rússia.
Isso nós estamos abrindo um precedente, olha o que eu disse, interesse nacional. E se tiver um conflito na Amazônia e uma potência abocanhar um pedaço do nosso território, para chegar à paz nós vamos abdicar daquele pedaço do território, se a gente aceitou, né, internacionalmente que a Ucrânia cedesse o território para a Rússia, nós estamos abrindo um precedente que vai ser usado contra nós caso um conflito venha acontecer. E a gente tem que tomar a decisão agora, mas olhando lá na frente as consequências dessa decisão.